dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do Guia para a Construção. Hoje nós vamos compartilhar com vocês o bate-papo que tivemos com a arquiteta Patrícia Miranda. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Esse é o nosso primeiro encontro do Portal para a Construção. Obrigada, Patrícia, pela sua disponibilidade. Obrigada, eu não tenho como não agradecer novamente aos colaboradores que participaram do lançamento do nosso portal em outubro do ano passado. A Marinéia está aqui com a gente, Néia, mais uma vez, muito obrigada. E o portal ele tem como objetivo promover os profissionais e prestadores de serviço das áreas da construção civil e arquitetura e promover também os seus produtos. A gente vai começar aqui falando da Patrícia, é arquiteta, nossa colega aqui de profissão, eu sou arquiteta também. Temos aí arquitetos, muitos arquitetos aqui com a gente. Ela é especialista em engenharia ambiental e arquitetura sustentável e bioecológica. É mestranda e ela atua na área desde a construção da chave ao chão, como ela diz. Ela é docente na área de arquitetura e edificações. Enfim, trabalha com sustentabilidade, o leque da Patrícia é muito grande. E eu vou então, Paty, passar a palavra para você, tá bom? Para você falar aí da sua vivência, como é a sua rotina, do seu dia a dia e de todas as atividades aí que você desenvolve. Vamos lá, boa tarde, obrigada, Andréa, pela oportunidade, e assim, muita luz, muita sorte para você. Esse canal acho que vai ser super, vai ser vantajoso para todos nós, né? E fiquei muito lisonjeada quando você me convidou, porque, como você falou, eu trabalho com arquitetura sustentável, trabalho do chão à chave, né? Sendo assim, eu tenho muita preocupação e muita necessidade de que isso se multiplique. E por que do chão à chave? Porque se o propósito é a gente trabalhar com a sustentabilidade, ela tem que partir desde o início. Apesar que você falar de arquitetura sustentável dentro da arquitetura é um assunto bem redundante, né? Porque se a gente pratica a arquitetura na sua essência, nós já estaremos sendo sustentáveis, né? O arquiteto, ele, quando nós estudamos, né? Nós temos aqui alguns colegas arquitetos, estou vendo aí a Bruna Lisa, a Ângela, você, a Néia, né? Enfim, nós sabemos que nós aprendemos a atuar com recursos naturais e dentro da sustentabilidade existe esse leque mesmo. E por isso acaba virando um leque mesmo. E a nossa profissão é uma profissão multidisciplinar, né? Então, é isso. Eu trabalho, na verdade, com construção, com arquitetura, com construção, porque meu pai era pedreiro, né? Meu pai era pedreiro e carpinteiro, e com isso a gente cresce nessa coisa de arquitetura e de construção, tá na veia, né? E trabalhar com arquitetura sustentável, isso é um assunto que eu, desde a minha graduação, meu trabalho de graduação foi com essa linha, né? E desde então eu me especializei em engenharia ambiental, me especializei em arquitetura sustentável e ecológica, finalizei um mestrado de análise geoambiental e estou agora iniciando um mestrado de projetos arquitetônicos, né, para poder a gente conseguir incutir cada vez mais isso na cabeça do brasileiro, porque ainda é uma cultura que aqui no Brasil está engessada, né, mas a gente chega lá, né. E aí, uma das coisas que a Andréa havia pedido para eu falar era sobre um trabalho que eu fiz vários trabalhos, e aí vinha atuando com arquitetura desde sempre, muito antes de eu me formar, né? E aí os meus trabalhos de graduação, os trabalhos de especialização sempre foram voltados para isso, e um deles, dentro da especialização que eu fiz de arquitetura sustentável e bioecológica, eu, junto com a Soraya, né, eu sou coautora, a Soraya Vicello, que é minha amigona também, estudamos juntas desde a graduação, montamos a Casa Eco-Urbana, que era uma das coisas que a Andréa gostaria de que eu estivesse aqui expondo para vocês. Esse projeto, qual foi o principal objetivo da Casa Eco-Urbana?
foi mostrar para as pessoas como é construir com sustentabilidade, porque ainda existia muita dúvida em relação a isso, existe até hoje, né, muita dúvida em relação. Então, nós montamos a Casa Eco-Urbana, ela foi montada lá na Leroy Merlin, da Marginal Tietê, em 2012, maio de 2012, com esse propósito pedagógico mesmo, né? E foi uma coisa, assim, super... foi um divisor de águas para mim como arquiteta, para a Soraya também, e foi um divisor de águas para outras pessoas, outros profissionais, estudantes, né? Porque eu também sou docente dentro da área de arquitetura e edificações, e isso ajudou, inclusive, a colocarmos em prática uma série de coisas, né? E essa casa, ela era para ficar 3 meses na Leroy Merlin, ela acabou ficando 1 ano e 3 meses, porque repercutiu mais do que nós pensávamos. Tanto é que se nós tivéssemos por trás de nós uma equipe comercial e tal, nós teríamos tido também esse foco comercial, teríamos conseguido comercializar bastante a casa. Mas como o propósito desde o início foi pedagógico, conseguimos atingir nosso objetivo, né? E foi super gratificante para a gente. Como é que foi feita essa casa? Essa casa, o projeto inicial da casa, na verdade, chamava-se Natureza Urbana. E o propósito foi mostrar para as pessoas como construir, e tínhamos sistemas construtivos. Mas como essa casa ia ser montada na Leroy Merlin, e a Leroy Merlin ela trabalha com bonificação, né? Ela não queria pôr a mão no bolso para investir, então nós conseguimos parceiros. E o sistema construtivo que foi utilizado lá nessa casa foi de placa cimentícia com EPS, que é isopor. Tá? Então, nós acabamos montando toda a casa com esse sistema construtivo, sobre a base de radier, né? Que, para quem não sabe, é um tipo de fundação, como se fosse um lajão, bem grande, né? Essa casa, para vocês terem ideia, em 29 dias, ela estava decorada com paisagismo. A casa ela foi montada no pátio, no estacionamento da Leroy Merlin, né? Então, com isso, todo mundo que passava via, né? E o desafio maior nosso, que nem foi intencional e que acabou também sendo vantajoso para a própria Leroy Merlin, é que nós acabamos tirando do depósito coisas que estavam lá que eles nem sabiam o uso, e nós empregamos na casa. Né, nós colocamos na casa, mostramos para as pessoas qual era o uso. Então, além desse sistema construtivo que a gente estava demonstrando, né, e aí a casa ela foi construída, deixamos uma parte da casa para que fosse visto um pedaço dela, o sistema, e ainda tinha num canto, né, a placa, essa placa que ela tinha mostrando o corte da placa, para as pessoas verem que realmente ela tinha uma função, porque a casa ela acabou sendo termoacústica, né? Ela tinha um conforto térmico fantástico, tá? E ficou esse 1 ano e 3 meses, as pessoas chegavam lá, então nós revezávamos, né, para demonstrar o sistema, então sempre procurava estar lá, ou eu, ou a Soraya, ou colaboradores que trabalhavam com a gente no escritório, né? E aí sempre tinham. E a casa repercutiu de tal forma, de uma maneira tão positiva, que a Caixa Econômica Federal, na época, nos procurou para que pudéssemos ver uma possibilidade de viabilizar isso e de que isso fosse ao alcance de todos, né? Só que, infelizmente, a própria Caixa acabou exigindo muito do que se tinha, porque eles criaram lá uma possibilidade, mas a renda que eles estavam exigindo das pessoas era acima de 5 mil reais, né? E como o propósito inicial nosso era, primeiro, mostrar de acordo como era construir com sustentabilidade, né? Dar essa instrução para as pessoas e demonstrar para elas todas as possibilidades o acesso a isso, né? E também mostrar para as pessoas que contratar um arquiteto não era nenhum bicho de 7 cabeças, e qual era a vantagem dessa contratação também,
né? E o quão é importante você ter um arquiteto dentro de um projeto. Dentro desse informe técnico que eu mostrei, que eu comentei com vocês inicialmente, que eu vou disponibilizar para você passar para as pessoas depois, nós, inclusive, mostramos o equilíbrio e qual é a diferença entre construir com alvenaria convencional e a construção seca, porque esse é um dos propósitos dentro dos meus projetos e da equipe que eu trabalho, que é trabalhar com construção seca, né? Certo. Ô, Patrícia, a Neia está perguntando aqui com relação à sustentabilidade, se ela é requerida com mais frequência na parte comercial ou residencial, ou se é você que propõe, que você insere esse tema para os clientes. Tá, então vamos lá. Partindo do princípio, né, inclusive que eu comentei, que nós, trabalhando com arquitetura, os arquitetos, nós já somos naturalmente sustentáveis, né? Porque o que é a sustentabilidade? É o social, o econômico e o ambiental, é o tripé disso. E no meio disso vem a questão cultural, tá? Então, óbvio que se eu defendo isso, sempre quando um cliente me procura, independente, claro que acaba que sempre os clientes que te buscam são mais clientes que já têm esse perfil, já têm essa consciência em relação ao que é a sustentabilidade, né? E aí, é óbvio que tem. E quando não, sim, eu induzo. Em relação a ser comercial ou residencial, ainda tem sido mais residencial. E, infelizmente, eu digo infelizmente, porque, assim, em São Paulo, principalmente, a arquitetura comercial, ela atende para umas questões muito diferentes do que a gente tenta propagar e divulgar dentro da arquitetura sustentável, né? E todo mundo acha que a arquitetura sustentável é só ter uma cisterna e uma placa solar. Pronto, morreu nesse assunto, né? Então, a gente está tendo uma briga aí. Eu tenho o meu amigo Alan, que eu vi que entrou aqui também, que é engenheiro agrônomo, e nós temos aí um trabalho, uma missão juntos, árduas, de tentar convencer a Caixa Econômica Federal. Estamos aí para marcar reuniões. É que com essa pandemia acabou um pouco interferindo, mas nós temos esse desafio, porque a Caixa Econômica Federal, inclusive, é uma que não aprova nenhum projeto, exceto com alvenaria estrutural, que dá para a gente entender um pouco da construção mais seca, né? Mas é o único sistema que eles aprovam, a alvenaria convencional e a alvenaria estrutural, né? Então, sim, é mais para construção residencial inicialmente, mas eu estou, inclusive, agora conversando com um cliente que ele vai construir um prédio e nós estamos negociando essa possibilidade de que seja toda em construção seca e focando na sustentabilidade desse projeto. É muito bom. O bom que, falando um pouquinho dessa crise toda que a gente está passando, a gente está tendo um olhar diferenciado para tudo, né? Não é nem para isso ou para aquilo, eu acho que é de uma maneira generalizada. Essa questão toda de não só de sustentabilidade, mas todos esses temas que muitos profissionais já trabalham há algum tempo, e agora está sendo difundido mais o nome, como a neuroarquitetura, a sustentabilidade e tudo mais, é bom que as pessoas comecem a ter um olhar para isso, não só da gente falando, do profissional falando, mas de uma maneira geral, né? Elas estão sentindo necessidade de ter questões que, primeiro, não paravam em casa, então a casa não era necessariamente um local que se cuidava muito bem, vamos ser sinceros, né? Não é todo mundo que cuida da casa, cuida mais do externo, cuida mais Sim. do que está fora, então quer ver um restaurante bonito, quer ver uma praça bonita, mas essa questão toda da pessoa se olhar e olhar para dentro do seu ambiente, ela está sendo olhada agora com mais atenção, e essa questão toda de sustentabilidade e tudo mais, ela está sendo mais cuidada, né? Sim, sim, com certeza. É curioso, e assim, eu creio que os colegas que estão aí assistindo, e assim, o Cal tem colocado muitas lives, reportagens a respeito disso, de que com essa pandemia, sempre a gente acaba vendo oportunidades, né? E com essa pandemia acontece justamente isso. Muitos clientes têm nos procurado observando a sua casa
questões também, porque, claro, quando você fala em sustentabilidade, é só a construção propriamente dita. Para uma reforma, eu não tenho condição de adequar a minha casa aos princípios, atendendo aos recursos naturais, adquirindo formas alternativas de sustentabilidade? Sim, porque a gente... E qual que é o propósito principal disso? É a gente agredir menos o meio ambiente, né? Porque o tripé da sustentabilidade, como eu falei, é socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Sendo assim, é partir desse princípio. E outras coisas acabam fazendo com que as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência, né? Uhum. E ainda assim, insistindo na questão de falarmos dentro da construção, nós sabemos o quão impactante é a construção civil dentro, né, do mundo, do planeta, né? Com isso, vai de novo pegar as pessoas e fazê-las com que tenham consciência da necessidade que é construir, projetar, arquitetar, decorar, reformar, seja o que for, com sustentabilidade, com Viver, consciência. né? Viver com Sim, sustentabilidade. viver com sustentabilidade. A gente tem aí o exemplo, por exemplo, de um país, Dinamarca, que eu admiro muito, adoraria poder ter a oportunidade de passar por lá um tempo, eu ainda vou conseguir. Sim. É um país que eles vivem a sustentabilidade, né, de uma maneira tranquila. E existe ainda um tabu muito grande, uma aceitação ainda diferenciada, uma resistência das pessoas em relação a isso, quando na verdade é algo que deveria ser tão natural, né? E você sabe, né, Andréia? Você também está no meio, você também é sustentável. Quão resistente até com colegas nossos, né? Sim. Em relação a isso. Então, é um trabalho de formiguinha? Sim, eu brinco agora que não é mais formiguinha, é de abelhinha agora. Né? É esperar, né? Não é mais formiguinha, eu evoluí. Né? Eu saí da formiga e estou agora como abelha. Estamos. Então, assim, estamos, né? Estamos como abelha. Então, é óbvio que nós temos um papel muito importante como profissionais em relação a isso. E tirar, né, proveito disso, tirar partido disso, para que então a gente consiga fazer essa diferença, né, e fazer como o Gandhi, né, diz, né, eu tenho muito essa frase comigo, que é você ser a diferença que você quer para o mundo, né, então eu tenho a minha responsabilidade como profissional, arquiteta, mas também como pessoa, né, e isso não está ligado à classe social, não está ligado a nada disso. Eu venho de uma origem humilde, onde eu já fui educada desde criança a ter princípios onde eu tenho que pensar com consciência ambiental, né? Eu tenho que pensar socialmente, né? A questão social e a questão econômica, ou seja, é cultural, né? E isso não vem, porque eu venho de origem humilde e eu já fui educada assim. Então, a gente tem aí um trabalho grande pela frente, mas eu acho que dá para unir forças aí nós todos e fazermos a diferença. E esse canal, eu tenho certeza que vai ter esse propósito também, né, Andréa? Com certeza. Nós temos o intuito também de fazer algumas campanhas, né? Mas para o finalzinho eu vou falar sobre o nosso próximo bate-papo, que a gente vai começar uma campanha com os catadores. Mas isso aí eu falo daqui a pouquinho. Falando dessa questão de educação, de como é que a gente vem de infância, de criação, a minha avó começou a apresentar para a gente a questão de reciclagem. Um belo dia, ela estava lá saindo com um saquinho de pão, sacolinha de mercado, e eu falei assim, vó, onde você vai com isso, né? Ela falou, eu vou colocar lá no postinho de reciclagem. E eu nunca nem tinha ouvido falar em reciclagem, eu era adolescente ainda. Uhum. E aí, a minha avó que iniciou a questão de me apresentar a reciclagem, o que é reciclar. E eu achei muito interessante, porque tinha colegas, tinha a minha mãe, que é mais nova que a minha avó, e foi a minha avó que começou a inserir isso para a gente, que nos apresentou a reciclagem. Interessante, né? Não, super. E é por isso, e aproveitando esse gancho que você falou de reciclagem, e falar de essências, e eu comentei no início que você praticar a arquitetura na sua essência é ser sustentável, né?
E como a gente está falando da Casa Eco Urbana, o foco principal é Casa Eco Urbana, lá na casa, uma das coisas que nós também fizemos foi isso. Nós montamos composteira, nós montamos a cisterna, que eu falei, que as pessoas acabam achando que construir com sustentabilidade é só ter uma cisterna e placa solar, né? Claro, isso também, né? Mas mas é por isso que eu comento que o nosso slogan de trabalho é do chão à chave, porque para que você consiga ser dentro da construção civil, não tem como nós sermos 100% sustentáveis. Isso é sabido, né? Apesar que, inclusive, quando nós fizemos montamos a casa, houveram muitas divulgações de imprensa, que eles usam isso como marketing para eles, de divulgar que era 100%, casa 100% ecológica. Foi assim que foi divulgado. E nós tínhamos o trabalho de ser claros em relação a isso. Que, infelizmente, dentro da construção civil não existe essa possibilidade de ser 100% ecológico, 100% sustentável. Mas existe a possibilidade de a gente cada vez galgar e atingir o máximo disso, né? E aí essa casa, ela foi montada com esse propósito, nós conseguimos fazer com que muitas pessoas saíssem de lá com uma consciência diferenciada, né? Até as pessoas brincam comigo, nossa, Paty, você odeia cimento. Não odeio cimento. Eu preciso de cimento para muita coisa. Mas o que eu quero mostrar é o quão impactante você utilizar só o cimento, a alvenaria convencional, dentro da construção civil, e nós, como arquitetos, já que nós estamos com o poder de projetar, porque quem faz a especificação somos nós, né? E aí cabe a nós vendermos para o cliente a ideia, né? E cultivarmos isso, e isso se tornar cultural dentro do nosso meio. Porque ainda existe uma resistência muito grande no nosso meio em relação a isso. Graças a Deus, eu estou envolvida com colegas engenheiros civis que estão começando a abrir um pouco mais a mente nesse sentido, né? Mas, enfim, é algo bem promissor. A casa, ela ficou num período que era para, como eu falei, era para ficar 3 meses, acabou ficando 1 ano e 3 meses, só não ficou mais porque aí teve a interferência da própria Leroy Merlin, porque eles iam passar por uma reforma, né? Tanto é que mudaram depois todo o layout lá, tá tudo diferente hoje lá, porque eu não comentei, mas a Leroy Merlin da Marginal Tietê, que nós montamos a casa, né? E o muito bom disso tudo foi que o nosso objetivo, que era cunho pedagógico, foi atingido, nós conseguimos propagar isso, educar as pessoas em relação a isso, nós conseguimos convencer pessoas de que estavam com uma linha de construção a mudar, e aí disso partiu, e aí vocês não tiveram nenhuma vantagem? Tivemos, nós pegamos projetos, até hoje não conseguimos executar de lá da Casa Eco Urbana, clientes que partiram de lá, só uma cliente de Embu das Artes que acabou seguindo e executando, alguns ainda não saíram do papel, outros fizeram construção mista, que já é uma vantagem, né? Que o que seria isso? Utilizar, de repente, construiu com alvenaria convencional, mas as paredes internas já partiu para uma construção seca, de steel frame, o próprio tijolo ecológico, entre outros. Que aí a gente pode, Andréia, numa próxima oportunidade, para não ficar muito extenso, bater um papo num outro dia para falar dos sistemas construtivos que a gente tem, né, dentro da arquitetura para a construção seca. Com certeza. Acho que é importante, né? Sim, com certeza. O bom é que nós temos aliados agora, você tem o privilégio de não só como arquiteta, mas como professora também, de difundir isso para os profissionais, para os clientes, né, para os colegas, para os clientes e para os seus alunos. Isso é importante porque aí o seu leque ele já está muito maior, você já está conseguindo atingir muito mais pessoas. E uma outra vantagem que eu estou vendo ultimamente é uma movimentação entre os profissionais de estarmos trocando mais informações, a questão de colaboração, ela está muito ampla, isso é muito importante, né? Sim, não, com certeza.
É importantíssimo que nós consigamos unir forças, Sim. Porque nada mais do que nós propagarmos porque primeiro que tem lugar para todo mundo, né? Sim. Tem espaço para todos, contratar arquiteto, por exemplo, é igual contratar, a pessoa contratar, ir num dentista, um médico, ele vai ter a empatia por um profissional mais do que por outro, e acaba ficando ali. Mas o mais gostoso disso tudo é que podemos unir forças, né? E somar, e formarmos o que eu sempre falei, que é a corrente do bem, né? Nós unimos essa força, fazemos a corrente do bem, e dentro disso, fazer uma série de coisas que nós, como arquitetas, sabemos o quão é fantástica a nossa profissão, multidisciplinar, né? E a gama de coisas que podemos fazer dentro disso, e o nosso papel dentro da sociedade, né? Com uma série de coisas que nós temos aí para cumprir. O que é muito interessante disso tudo é que a casa ela foi montada em 2012. Nós estamos em 2020, né? Ou seja, passaram-se agora exatamente dia 29 de maio. 8 anos. Fazendo 8 anos, exatamente. E o gostoso disso é que foi super positivo, porque até hoje lugares nos procuram. Na época, claro que foi muito maior, né? Mas você foi pioneira, né? Difícil ser pioneira. Então, teve uma polêmica interessante aí dentro da Leroy Merlin, porque, inclusive, a própria Leroy disputou entre eles esse pioneirismo, digamos assim. Sim. A Telha Norte procurou a gente, a C&C, e tem uma situação muito legal dentro desse parênteses, porque, inicialmente, essa casa nós montaríamos em parceria com a C&C, e não com a Leroy Merlin. Só que aconteceram coisas internas lá, que acabou que a Leroy Merlin queria exigir de nós umas situações, porque primeiro nós conhecemos a Leroy Merlin por conta do trabalho que nós fizemos, eu e a Soraya, no Parque da Água Branca, que nós montamos uma casa lá também, ecológica, né? Só que foi uma casa só com cenográfica. Ela não funcionou totalmente, a gente usou no espaço do parque, lá por ser tombado, tinha uma série de coisas que não podia se fazer, mas enfim, foi partindo daí que a gente conheceu a Leroy Merlin, né? Porque eles nos procuraram. Isso é muito gostoso também. Com certeza. Esse trabalho no Parque da Água Branca, né? E aí, Telha Norte nos procurou, C&C, de novo, resgatou e veio buscar. E aí, quando a casa concluiu, quando nós concluímos esse período porque foi se estendendo, né? Foi fazendo tanto sucesso que a casa foi ficando. Sim. E a disputa interna lá entre os diretores foi tamanha, que aí que já quiseram montar casa no Morumbi, montar casa no Rio de Janeiro, foi tendo essa disputa entre todos os diretores da Leroy Merlin. E para a gente isso foi fantástico, porque qual que era o principal objetivo meu e da Soraya? Era incutir na cabeça das pessoas o que é construir com sustentabilidade. E a viabilidade, né? E a viabilidade. Mostrar que é viável. E a importância de se contratar um arquiteto para isso, óbvio, né? Não, e outras pessoas, gente, só quem faz projeto arquitetônico é arquiteto, né? E nós fazemos questão de enfatizar isso, né, para as pessoas. E precisamos de todos os outros profissionais. O engenheiro e o arquiteto, eles têm que trabalhar juntos. Óbvio, é importante, precisamos uns dos outros, mas cada um no seu quadrado, né? Exato. E aí isso também foi bacana, porque nós conseguimos mostrar isso para as pessoas, conseguimos mostrar que não é só uma pessoa, um magnata que tem condição de contratar um arquiteto, que é importantíssimo a contratação de um arquiteto, sim, para qualquer que seja o projeto, é necessário ter uma anotação de responsabilidade técnica em relação a isso. Mostramos para as pessoas como fica caro você não construir com um arquiteto projetando para você por trás. E a gente conseguia mostrar, e a gente mostrou isso na prática, com esse informe técnico, nós mostramos de novo, reforçamos, e lá no dia a dia as pessoas iam sentindo essa segurança e vendo o como era necessário, né?
essa participação do profissional e a acessibilidade disso. Sim. Falando em acessibilidade, a casa ela já foi montada seguindo a norma, né, de acessibilidade na ocasião, que era outra coisa que as pessoas desconheciam totalmente, apesar da gente ainda, assim, nós publicamente falando, nós vemos, né, que existe acessibilidade. Mas hoje, né? Né, Neia? A 2000, Marineia está aqui com a gente, que trabalha com a acessibilidade. Neia, isso, né, Sente Neia? isso muito na pele. Exatamente, mas imagine em 2012, né, que Sim, hoje é 2020, que agora já é obrigatório, né? sim. Exatamente. Imagine isso em 2012. Então, isso também foi super importante. Então, assim, para nós foi muito gratificante, que até a Soraya, na época, eu e a Soraya falávamos, poxa, que a gente se chama de amiga, né? Poxa, amiga, se nós tivéssemos pensado, nós tínhamos ficado ricas com esse assunto. Né? Mas, como o propósito foi pedagógico, eu falei para nós ficamos ricas. Veja quantas pessoas nós conseguimos, como nós multiplicamos a informação, o acesso, né? E as pessoas entenderem a necessidade no futuro, né? E que isso é sustentabilidade, porque é você preparar hoje para gerações futuras, né? E nisso também a construção de uma casa, se você não pensa nela acessível, você um dia vai envelhecer. E como que vai ser isso, né? Se você não tem uma casa acessível, né? E aí, claro, apareceu pessoas para a gente nesse sentido, de adaptação, porque aí a Neia sabe que quando é adaptação é muito mais complicado, né? Quando é uma construção nova, beleza, agora para adaptar isso complica. Mas, assim, eu acho que nós fomos colaboradoras também, em relação a uma série de coisas, inclusive colaborar com os colegas profissionais, que tinham essa dificuldade também de incutir isso na cabeça das pessoas, e essa necessidade também, né? Pois é, foram peitudas, né? Porque conseguiram implementar isso há tanto tempo atrás, em que não se falava disso, que era uma Pois coisa é. nova, muita gente nem queria saber. Não. Pois Até é. hoje ainda tem pessoas que. E porque também ainda existe essa resistência, né, dos colegas, né, colegas? Então, não. Estão assistindo, se estão assistindo, é porque já tem a mesma visão que nós, né? Sim. Isso, exatamente. A exigência de normativa, né, comentou aí, né? Isso. E uma exigência em relação à normativa é a consciência. O que é mais do que importante em relação a tudo isso? É conscientizar, educar as pessoas, né, da necessidade de uma construção sustentável. E a Casa Urbana, ela veio com esse propósito. Ele foi pedagógico, 100% pedagógico. E Por isso que nós, foi o sucesso que foi. foi, Ainda, né? e nós atingimos o objetivo. Isso é que é muito mais gratificante. E para vocês terem ideia, depois houve a disputa de quem vai ficar com a casa, porque vejam o interessante, a casa ela podia ser remontada em outro lugar, isso não é o máximo? Sim, sem dúvida. Né? Exatamente. E aí foi onde, né, nós estudamos, eu e a Soraya, nós tivemos a formação na Uninove, né? E aí nós fizemos especializações em outras instituições, a Unixul, e aí, claro que nós temos o interesse principal de doar a casa para a Uninove, só que a Uninove não tinha espaço, enfim, perdemos um bom tempo, tentando direcionar a casa para a Uninove, porque nós viemos de lá, né, como arquitetas, então a gente queria que plantar uma sementinha nossa, deixar uma herança nossa, além de outras coisas que nós já tínhamos feito em parceria. Só que não deu certo, enfim, aí Unixul, aquela em Morumbi, a Anhanguera, todos queriam a casa, porque o propósito era deixar essa casa para os alunos estudarem, enfim. No final, a casa foi doada para a Unicamp. Por quê? Porque a Unicamp tinha um espaço, a Unicamp foi mais assertiva em relação à negociação, porque por trás disso tudo tinha a questão burocrática, né? E aí tinha os parceiros que
Foi uma gama grande de parceiros, depois vocês vão ver lá no informe técnico quantos colaboradores nós tivemos em relação a isso também. E depois disso, o bacana é que aí um monte de gente começou a querer fazer casa urbana e tal. Nós fomos pioneiras dessa forma, com o cunho pedagógico. Óbvio que já tinham colocado casas na FEICOM, daquela LP Brasil, que é daquele OSB, né, que é aquelas madeiras prensadinhas. Sim, tinha materiais, né? Mas a sua ideia, ela foi a primeira, né? Foi sim. E a aí, Márcia está perguntando... legal e vantajoso, pode falar. Ah, muito bom, desculpa. A Márcia aqui está perguntando se você vai oferecer algum curso, abrir algum curso sobre essas técnicas de eco-urbanismo. Boa pergunta. Sim, inclusive a gente tem conversado com a SEAG, né? Eu e a Magda, né? Já há alguns aninhos nós vemos amadurecendo isso. Tem o INCAS, que é o Instituto Cultural Caio Santos, que também nós temos um trabalho aí em parceria já. Enfim, sim, nós temos sim essa possibilidade. Eu fiz o curso, não sei se vocês já ouviram falar, de arquitetura sustentável bioecológica, eu fiz na ANAB Brasil. A ANAB Brasil foi uma grande parceira nossa também, nesses trabalhos, né? A ANAB, ela vem da Itália, na verdade, ela foi criada na Alemanha, tá? E aí, adaptada na Itália, e a Silvia Manfredi trouxe a ANAB aqui para o Brasil. E, assim, nós, quando fizemos esse curso, poucas pessoas também conheciam, enfim, e eu e a Soraya sempre juntas fazendo essas coisas, porque desde a faculdade ela também fez trabalhos com esse propósito de sempre incutir a sustentabilidade na cabeça das pessoas. E vocês imaginam, eu me formei em 2003, gente. Na época que eu fui fazer a orientação do meu TCC, TFG lá chamava, inclusive, Trabalho Final de Graduação, eu tive uma dificuldade imensa para conseguir professor, porque os professores tinham essa resistência também, né? Então, aí consegui a professora Denise, foi fantástico, uma professora super exigente e foi muito bom para mim. E hoje, agradeço muito a ela, devo muito a ela também, de hoje estar aqui persistindo e não desistindo, né? Sempre a gente cai, a gente levanta, temos muitos desafios aí ainda pela frente. Tem aquelas pessoas que se chamam de ecostatas. Gente, não sou, tá? Não somos, né, Andréia, né, meninas? Não somos ecochatos. Nós somos conscientes. A gente pensa no melhor, né? Nós somos conscientes e queremos o melhor para nós e para o mundo. Né? E uma das coisas que, inclusive, a gente falava muito nisso, eu, como docente, falo muito, é a questão do agir local, né? Nós temos que agir local, para que daí isso vire global. E como é que eu vou fazer isso? Atuando nos locais, né? Eu estou hoje em Itaquera. Por quê? Porque com a pandemia eu vim para cá, eu sou do grupo de risco, porque eu tenho asma, e minha mamãe já, apesar de não parecer, já é terceira idade, e ela não para um minuto, então eu vim para cá, unir o útil ao agradável, e aqui eu já tinha um cantinho que eu trabalhava ainda quando era solteira, estou explorando ele, e é óbvio que aí aqui eu também estou tentando resgatar isso. Já tenho 2 clientes que a gente vai fazer, eles estavam tentando fazer um puxadinho e eu convenci eles de fazer uma coisa decente. E com ótimo. É difícil convencer, mas que bom que a gente consegue convencer alguns. É difícil. E é verdade, é um elogio. E aí nós temos esse desafio. Então, é aquela coisa. E aí, eu sou de Guarulhos, né? Moro em Guarulhos, o meu escritório é em Guarulhos, e tem essa extensão aqui também em Itaquera. Então, é óbvio que eu também estou contaminando positivamente as pessoas em relação à questão de construir com sustentabilidade, a questão da necessidade que o arquiteto tem, né, para dar ênfase a essa questão de construir, né, com consciência, projetar, enfim. E eu creio que nós temos aí um futuro muito promissor. Essa pandemia, apesar de ter nos deixado muito
apreensivas no início, né, gente? Porque, afinal Sim. de contas, é uma coisa, né? O próprio nome já diz, é assustador esse nome, né? Pandemia, o que é isso? Sim. Né? Mas ele veio para nos repensar muitas coisas, e nós, como arquitetos, nos reinventar, né? E eu acho que agora é o momento de pegarmos isso e fazer do limão a limonada, né? Porque eu tenho brincado, colegas me chamam, e aí, Paty, o que você está fazendo? Eu falo, estamos aqui. Os limões já acabaram, eu já plantei outros limoeiros, estou expandindo, crescendo, e o limão, meu limão já está, já 3 pés de limão crescendo, e vamos que vamos, fazendo muita limonada aí, e multiplicar isso, né, gente? Vamos unir Sem forças, dúvida. vamos multiplicar, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, achei vantajoso a Andréia dar essa oportunidade aqui para que eu possa falar da Casa Urbana, mas falar de nós arquitetos e falarmos o quanto somos importantes dentro das casas das pessoas, né? E aí, para isso tem outras coisas que também se faz, né? E que é possível. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, e você falou de uma coisa legal, que é inserir ela para a vida. Sim, a sustentabilidade é vivência, é vida. Então, existem meios dentro de casa que você pode ser sustentável também. A começar de um abacaxi que você descascar, né, fazer o suco dessa casca, virar outro suco, enfim. Então, E depois vai para uma composteira. E levar para uma composteira, eu queria... Você fecha o ciclo. Exatamente, que é isso, né? Que a gente falou de sustentabilidade de tudo, e faltou a gente comentar. Eu falei do tripé e não falei da análise de ciclo de vida das coisas, né? Que é isso também que é ser sustentável. Então, é cíclico, né? Não tem fim. E a gente pode trabalhar do berço ao túmulo, que é isso a análise de ciclo de vida. Que aí o outro colega, a semana que vem, vai estar falando, que você vai anunciar depois, né? Vou sim. Muito bom, Paty. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. A gente está chegando ao final aqui. Queria, enquanto isso, agradecer a todos vocês. Paty, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Colegas todos, que eu estou vendo aí, a Néia, o Munir, a Ângela, a Bruna Lisa, enfim, os que eu não conheço também, Gabriel, Leara, muitíssimo obrigada. O intuito do portal é esse, é promover os profissionais, apresentar os profissionais, divulgar os serviços, divulgar o que tem de bom. E estamos abertos aí para que vocês nos procurem, para que a gente divulgue tudo que for de bom, tudo que for de importante aí para o mundo, para as pessoas, e é isso. Tá bem? Obrigada, então. Vou convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, se cadastrarem no nosso site e deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha, que a Paty vai ser convidada logo para falar sobre Feng Shui, porque, além de tudo, ela não fala só sobre ecossustentabilidade, mas ela tem muita coisa aí para mostrar para a gente. A Néia também está já na nossa listinha aí, para a gente bater um bate-papo aqui. E o nosso próximo encontro vai ser no dia 4 de junho, com o engenheiro, professor, mestre Wagner Pedroso, que ele vai falar sobre plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Vai ser no dia 4 de junho, e logo mais eu passo mais informações aí através das nossas redes e do nosso portal. Parabéns, Ju, adorei. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Até a próxima. Até. Beijo grande. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Se inscrevam em nosso canal. E por hoje é isso. Se inscrevam em nosso canal, cadastrem seus serviços em nosso portal, sejam bem-vindos e bons negócios.